Olá, você já escutou falar sobre Freud? Aquele psicanalista lá que dizia que o libido é o que movimenta o homem, que os sonhos são representação de impulsos do inconsciente que nós seres humanos fica reprimindo. Que vai chegar um tempo que a gente vai entrar em histeria pelo fato de ficar reprimindo tantos sentimentos em nosso inconsciente. No século XIX, XX, por aí, foi uma grande evolução da psicologia. A psicologia conseguiu ter a sua própria autonomia. E no vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre como o ego age sobre o nosso corpo. O ego, o que é o ego? Eu vou falar sobre o que é o ego para você. Olá! Seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre como o ego age sobre o nosso corpo. Freud, esse psicanalista, ele ajudou muito no desenvolvimento para a gente entender sobre nós mesmos e para a gente entender sobre o id, o ego e o superego. O id é o nosso inconsciente. Inconsciente como assim? Tudo aquilo que a gente vai reprimindo, aquela vontade que um dia você teve talvez de jogar uma pedra ou bater no seu pai, você reprimiu. Aquela vontade reprimida que você guardou de querer pegar a sua prima, mas disseram que não pode pegar a sua prima ou namorar com sua prima, você reprimiu. Aquele sentimento de infância que você teve uma garota que você gostava, mas você não conseguiu realizar esse sentimento, você reprimiu. Aquela vontade de instinto animal de querer pegar uma, duas, três, mas de forma religiosa falou que você não poderia pegar, você reprimiu. Ou aquela vontade de roubar algo, mas de acordo com o código moral falou que você não pode roubar aquilo, você reprimiu. O ser humano é o ser que fica reprimindo os seus sentimentos constantemente. E o sentimento ele vai ser reprimido, como Freud falava, através do superego. O superego é a baliza julgadora. A baliza julgadora. O ego é o quê? O ego é o eu. Eu aqui. Eu, José Inácio. Eu, o ser humano. O ego é o que toma as ações, na realidade. Mas ele toma as ações através desse superego que fica julgando, fazendo um filtro de acordo com os padrões morais que recebeu. E às vezes, no sonho, esses padrões que são imorais, reprimidos no inconsciente, nos sonhos eles se revelam. Ou esses padrões morais, eles se revelam quando você tem uma histeria, ou quando fala, você sai de si, ou quando você toma aquele porre, aí você fica adormecido de forma consciente, aí o seu inconsciente começa a agir. E simplesmente, se você tomar um porre em uma festa, simplesmente vai correr o risco de você ir lá no karaokê e começar a cantar, ou começar a cantar a música de Zé Ramalho, Sinônimos de Amar é Sofrer. E talvez você até pode ligar até para a sua ex-namorada. Isso é o inconsciente te guiando. Mas o que eu quero dizer? O ego, o nosso eu, ele é o agente controlador de ações em nossa realidade. Mas ele vai tomar ações de acordo com o inconsciente. O inconsciente ele é mais poderoso do que o superego. Na lógica de Freud, o superego vai ser a peneira ali, mas de forma mais evoluída na psicologia, as suas ações você só toma elas de acordo com aquilo que foi colocando em seu inconsciente. E muitas vezes o seu inconsciente está repleto de coisas que são prejudiciais para você. Coisas que você reprimiu, coisas que você não avaliou, coisas que a sociedade foi colocando, coisas que foi dizendo. E devagar esse superego ele fica peneirando de forma inconsciente ali para o ego, o eu aqui tomar uma ação na realidade, mas na realidade quem manda mesmo é o inconsciente.
Aí coloca até aquela frase de Sócrates, conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo é o quê? Você vai olhar essas coisas que estão dentro de você. Aqui está um processo psicológico, filosófico, intelectual. Por quê? Quando você estuda filosofia, psicologia, psicanálise, você está avaliando, curando você primeiro, para depois você buscar curar outras pessoas. E que eu estou falando aqui? O ego, ele é um cara formado. Formado como? Através do padrão cultural, social, econômico, intelectual e familiar. O ego. Existem algumas coisas que você faz que para você é natural, mas existem outras pessoas que não faz porque a cultura reprimiu aquilo. E corre o risco delas um dia ter uma histeria. E da mesma forma, você que não reprimiu certas coisas, está ocorrendo o risco de você tomar certas ações de acordo com más escolhas que você fez, porque você não teve uma boa educação, uma boa cultura e uma boa direção intelectual. É por isso que a psicologia, até a psicanálise, elas vêm crescendo na realidade. Porque você passa a conhecer você mesmo. Então, como eu falei aí do yin e do ego, no yin, no inconsciente, vai estar tudo armazenado. Aquilo que você reprimiu, aquilo que você viveu, um trauma que você viveu vai ficar guardado ali. Chega um dia que você vai ter medo de certa coisa, mas você não sabe por que você tem medo de certa coisa. Como Augusto Cury ele fala, que talvez até um pensamento antidialético. O pensamento antidialético é o quê? Pode ser um pensamento que ele vai para o bem ou para o mal. Pensamento antidialético para o bem é o seguinte: você vai imaginar você viajando no espaço sideral, indo no planeta Vênus, Marte, indo para a Lua e etc. Pensamento antidialético. Pensamento antidialético que te faz viajar, até na maionese. Mas o pensamento antidialético é uma pessoa ter medo de barata. Antes eu tinha um pensamento antidialético, quando eu vi um sapo, eu tinha medo de sapo. Depois que eu percebi que eu tinha medo de sapo, porque desde criança minha mãe falava, se eu chegasse perto do sapo, o sapo ia urinar no meu olho e eu poderia ficar cego. Pensamento antidialético dizer que manga com leite faz mal. Porque foi passado de geração em geração que manga com leite faz mal. Mas isso foi um mito criado para que os escravos eles não pudessem comer manga e tomar leite ao mesmo tempo do senhor de escravo. E ia arrastando isso de geração em geração. E isso é condicionado ao inconsciente popular. E o inconsciente é tão forte, tão letal, que quando você começa a investigar ele, você vê que certos medos que você tem não fazem sentido. Você sabe que não faz sentido, mas você continua tendo medo. Exemplo, você talvez tem medo de sair no quintal da sua casa à noite, talvez pode ter uma alma penada. Bem que hoje, se você sair, pode ter um ladrão. Tem isso também. Aí o que eu tô querendo dizer é isso aí. O ego, ele dita as regras do jogo na sua vida. Mas o ego é a forma mais consciente que você tem. Mais consciente e guiado ali pelo superego, que é a baliza moral, de você saber o certo, o errado. O yin vai colocar como o anjo mau, que não importa se é certo ou errado, ele quer viver a vida, ele quer ter a loucura de tudo. E o yin, o inconsciente, como Friedrich Nietzsche já falava, o inconsciente está para além do bem e do mal. O inconsciente é a potência reprimida dentro de você. O inconsciente é a potência que, quando você dá a abertura para ele, se torna ato. Aí existe uma peneira, né? Quando você dá um acesso ao seu inconsciente, você tem que saber lidar, né? Eu estava estudando uma vez sobre Helena Blavatsky, a prática da filosofia oculta. Ela dizia o seguinte: a pessoa que se coloca como aprendiz nas leis herméticas ou nas leis ocultas ou em uma filosofia de autoconhecimento, quando ela tem acesso a seu eu mais profundo, vão ser algumas coisas. Ou ela vai perceber a maldade que existe dentro dela
E qual é o risco dela se tornar um mal para a humanidade ou se transformar em um mago negro? Ou vai ter um risco dela perceber esse mal dentro dela, conhecendo a si mesmo, transmutar isso em algo bom para a humanidade, em algo bom para si mesmo, e ser uma pessoa cada vez mais livre dessas amarras reprimidas pelo inconsciente? Ou vai ter outra trava? Quando a pessoa começa a fazer essa jornada de conhecimento, ela vai perceber dentro dela uma grande habilidade, talvez de ser um professor, ou talvez de amar alguém, mas por medo de crenças criadas através de cultura e como Carl Jung já falava, através também do constante armazenamento de crenças limitantes através do inconsciente coletivo, você tem medo de exercer esse amor seu. Então aqui você vai ter outro esforço de você limpar certas crenças para você ter um inconsciente livre, um inconsciente repleto de potencialidade. A potência está em seu inconsciente e aqui está a grande prática filosófica e até psicológica, né? Que é de buscar cada vez mais que nós, seres humanos, tenhamos uma vida cada vez melhor. E para ter uma vida cada vez melhor, é aplicar a famosa frase de Sócrates: conheça a ti mesmo. Então, investimento no autoconhecimento de si mesmo, nesse processo de busca constante, de investigação. Espero que esse vídeo ajudou você. Ele está mais numa linha mais psicológica, ele foi mais retado aí, falei de algumas coisas que podem existir dentro de você. E se você está na jornada de filosofia, um pouco de psicologia também vai casar junto com a filosofia, que a filosofia ela tem uma certa ligação intrínseca e perpétua com o conhecimento psicológico. Boa jornada para você, bons estudos e dá aquele like aí porque vai ajudar bastante na divulgação do canal aqui. Fui!